Eu não cheguei a falar de óxidos para vocês, só falei de sais, inclusive a prova foi só sais. Eu acho que vocês já fizeram a prova, já fizeram? Sim ou não? Já. Certo, eu vou dar uma olhadinha para botar já a nota de vocês. Então, foi só sais. Foi simulado, não foi não. Oi? Essa última. Essa Entendi. última nós dizemos que foi simulado, não. É, justo, é porque foi online, né? Sim. Ok, então é esse daí mesmo. Eu vou colocar as notas no Edu 3 hoje à tarde, tá? Vou terminar as aulas, eu vou fazer o apanhado e adicionar as notas, ok? Então, era para ter sido óxidos também lá, só que eu não tive tempo de falar, até porque a gente teve essa paralisação e não deu. Então, seria leviano de minha parte se eu tivesse colocado os óxidos também, né? Então, deixei só os sais, que foi o que eu trabalhei com vocês, e espero que vocês tenham se dado bem nesse simulado. Bem, então, falando de óxidos, que é o nosso conteúdo agora, é um conteúdo um pouco mais abrangente em relação a até mesmo sais, porque ele faz parte do cotidiano. Inclusive, questões relacionadas às funções inorgânicas em vestibulares, elas trabalham muito em relação aos óxidos. Até porque, vou citar aí um óxido muito conhecido nosso, que é o gás carbônico, né? Então, ele inclusive é o vilão em relação ao que nós chamamos aí de efeito estufa. Ele impede que o calor seja dissipado, né, que o calor volte quando entra os raios ultravioleta, ocorre aquele aquecimento e esse calor não sai, né, fica preso, dando aquele efeito estufa pelo excesso desse óxido, que no caso nós conhecemos como dióxido de carbono, né? Então a nomenclatura desses óxidos ele está muito relacionado aos multiplicadores. O que é isso? Trióxido de enxofre, quer dizer que eu tenho 3 oxigênios e um elemento enxofre. Então, leva em consideração a quantidade de oxigênio existente. Para se classificar um composto como sendo um óxido, nós precisamos levar em consideração uma coisinha que eu acredito que vocês lembram do Aloysio, que é justamente aí a relação direta da regra do octeto. Vocês lembram que é a regra do octeto, não lembram? Eu não sei qual é o conteúdo que o Leonardo está trabalhando com vocês, mas a regra do octeto é justamente a estabilização dos elementos em uma ligação química. Então, todo e qualquer elemento, para ele se estabilizar, ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Lembrar agora da regra do octeto? Deu para lembrar agora? Enfim, não? Eu vou falar com mais clareza, tá? No CO2, são 2 oxigênios para um carbono, tá? CO2, 2 oxigênios para um carbono. O carbono, se olha na tabela, ele é da família 4A, ou seja, ele é da família que faz a referência aos representativos. Então, o carbono e todos os elementos da família do carbono, todos eles são capazes de fazer 4 ligações. Então, se ele já tem 4 ligações e vai fazer mais 4, vai ficar com quanto? Com 8. Aí vem a remeter a palavra em octeto. Oc vem de 8. Então, todo e qualquer elemento, ele quer ser um gás nobre. Por quê, professor? Porque os gases nobres, um exemplo de gás nobre, o hélio, os gases nobres, todos eles possuem 8 elétrons na camada de valência, todos eles são estáveis. O que é que eu quero dizer com isso, essa estabilidade? Eles não precisam se ligar a outros elementos para se estabilizar. Isso é a definição do octeto. Para se estabilizar um elemento e se igualar a um gás nobre, ele precisa fazer essas ligações e igualar-se aos gases nobres, compartilhando seus elétrons. Acredito que vocês devem ter visto mais ou menos assim essa definição como octeto. Então, para eu definir um composto como sendo óxido, vou definir aqui para vocês. Óxidos são compostos binários. O que é isso? Que nós temos apenas 2 elementos, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Aí entra outra expressão que vocês também precisam lembrar. O que é um elemento eletronegativo, professor?
Elemento eletronegativo é aquele elemento capaz de retirar elétrons de outro. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aí o NaCl, que é o cloreto de sódio, não é isso? Que é o sal de cozinha. O cloro é o elemento mais eletronegativo ali naquele composto, porque ele é um ametal. Os ametais, todos eles formam ânions, formam íons negativos. Então, quem forma íon negativo, a tendência é ganhar elétrons, é retirar elétrons, que é justamente a capacidade máxima existente aí para o cloro. O cloro, o flúor, o bromo, o iodo, todos na família dos halogênios, da família 17. Todos eles possuem 7 elétrons na camada de valência. Então, eles são capazes de retirar um elétron de algum elemento qualquer tranquilamente, por esse fator. Por ter na sua camada de valência 7 elétrons e por ter o seu raio pequeno. Eu acredito que o Leonardo ainda não chegou nessa questão de propriedade dos elementos químicos. Eu acredito que não. Mas essas palavras que eu estou dizendo a vocês não é incomum, até porque vocês viram isso no ano passado, no 9º ano. Tá? Eu só estou fazendo aí a amplitude desse conceito, tá? Estou ampliando esse conceito para uma nova visão. Tudo bem? Eu vou espelhar meu material para vocês. Nesse material eu vou disponibilizar também, tá? Não se preocupe, ele é meu. Algumas questões que eu venho a trabalhar com vocês hoje não vão ser minhas, é de outros autores, né? Mas não vai ter problema eu compartilhar também. Tem alguém colocou alguma coisa aqui no bate-papo. Deixa eu ver. Foi o João Virgílio dizendo que sim, né? Que lembra do que eu falei sobre o octeto, né? Então, vamos lá. Vamos dar aqui o F5. E vamos fazer a relação direta aí sobre o que foi dito de definição de óxido. Amanda, a imagem da Amanda tá engraçada, o gato, internet, né, rodando. Tá engraçada essa tua imagem. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Aparece. Aparece num todo. Deu uma pequena travada, eu acredito. Ah, deu certo. Então, vocês estão vendo direitinho aí, então? Sim. Beleza, olha a definição de óxidos aí, ó. A definição. É todo composto binário oxigenado, isso é importante. Binário oxigenado. Veja aí, ó. Onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Vocês observam a fórmula aqui, ó. O que acontece aqui, né? A troca de cargas, né, ó. O 2. Do jeito que a gente vê para sais, para bases, para ácidos, troca as cargas e formam aqui os elementos. Vocês observam aqui. Então, todos esses elementos aqui, que vocês veem abaixo, são óxidos. Quando eu falei essa questão de eletronegativo são os elementos que ganham elétrons. Então, se ele vai ganhar elétrons, crianças, eles são... A minha conexão está ruim, eu sei, não precisa dizer isso não, eu já sei que ela está ruim. Se vai ganhar elétrons, eles formam ânions, tá? Então, ó, se formam ânions, lembrem-se, ânions são íons, assim como os cátions. Então, se formam ânions, é porque eles possuem carga negativa. A carga é negativa. Então, se a carga é negativa, observe bem que o oxigênio, ó, a carga dele não é negativa aqui, ó, né, menos 2. Observe que aqui, esse oxigênio ele vai precisar de 2 elétrons para se estabilizar. E esses 2 elétrons ele vai encontrar nesse outro elemento aqui, ó, que não é o padrão. Então, se eu disser para vocês, por exemplo... Perdão, pessoal. Se eu disser para vocês isso, ó, vou colocar bem aqui do ladinho. Não existe isso aqui, ó, óxido de flúor. Se você colocar, por exemplo, óxido de flúor, você vai perder uma questão. Isso aqui não existe, não é óxido. Por quê, professor? Olha a definição, gente. Olha a definição. Composto binário oxigenado, no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Crianças,
O elemento mais eletronegativo da tabela periódica, quem é? É o flúor. Não esqueçam disso. Não esqueçam, é o elemento mais eletronegativo, ou seja, é o elemento que tem a capacidade maior de retirar elétrons, é o flúor eletronegativo. Deu para entender isso daí? Se perguntarem para vocês na rua, ei, vem cá, ei, você, qual é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? Vocês vão lembrar, é o flúor. Por que, que o flúor é o mais eletronegativo? Primeiro, todos os ânions, né, ó, todos os ametais, todos os ametais. Se não é metal, é ametal. Então, todos os ametais, eles têm um raio pequeno, eles são pequenos. Eles desse tamanhozinho, né? Eu tenho aqui um metal e tenho aqui o ametal. Então, é bem pequenininho. Então, eles têm um raio menor. Então, se eles têm um raio menor, existe a possibilidade deles retirarem elétrons facilmente. Eles retiram elétrons facilmente. Então, elétrons negativos, todos têm um raio pequeno, todos são de um diâmetro menor para poder suportar esses elétrons que eles vão retirando. Eles só retiram elétrons até completar o seu octeto. Esse cara aqui, o flúor, gente, o flúor, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. 7 elétrons na sua camada de valência. Ele precisa ficar com 8. Então, eu pergunto a vocês, quantos elétrons ele vai retirar de um elemento? Obviamente que só um. Se ele já tem 7, com mais um, 8. Então, ele precisa tirar só um elétron. Só que ele tira elétron de quem ele quiser, porque ele é mais eletronegativo. Ele está mais à direita da tabela periódica. Então, os elementos que estão mais à direita da tabela periódica, eles são todos eletronegativos, ou seja, todos retiram elétrons facilmente. Então, por isso que não existe óxido de flúor. Esse elemento tem um outro nome. Esse elemento tem outro nome, que não é óxido de flúor. Alguém perguntou alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver. Professor, tem como o senhor passar seu WhatsApp? Deixa eu admitir alguém. Estou admitindo o pessoal aqui. Então, veja. Como é que ficaria o nome desse rapaz, então? Se não é óxido de flúor, professor, como é que é o nome? Então, ele seria o fluoreto. Fluoreto de oxigênio. Seria o nome dele. Não é óxido de flúor. Então, o questionamento é esse. O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, se isso acontecer, eu não posso classificar como óxido, porque os óxidos são compostos binários, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, se tiver alguém mais eletronegativo que o oxigênio, eu já não posso classificar como sendo um óxido. Tudo bem, crianças? Deu para entender isso? Olha o exemplo que eu falei aqui. O CO2, né, ó, que é o dióxido de carbono, a água. Se eu chamar a água de monóxido de hidrogênio, vocês vão estranhar? Vocês estranhariam se eu disser, me dê um pouquinho de monóxido de hidrogênio? Monóxido de hidrogênio é água, ela também é um óxido, tá? Porque ela tem o oxigênio, e o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Simples assim. O epitóxido de manganês. Veja que eu estou colocando aqui a quantidade de oxigênio, né? Ept, que são 7. Mono, que só tem um oxigênio na água aqui, não é? Eles pediram para entrar. E o dióxido, que tem 2 oxigênios na sua representação. Tudo bem? Deu para entender essa definição de óxido? Deu para entender? Sim. Ok, então vamos prosseguindo. Professor, Opa, então quando tem oxigênio é um óxido. se tiver oxigênio e ele é o mais eletronegativo, é óxido. Então, veja o que eu falei. Se tiver o oxigênio e ele for o mais eletronegativo, aí sim eu classifico como óxido. Então, não esquece, eu não tenho óxido de flúor, não tenho. Então, se tiver oxigênio ligado ao flúor,
ele não vai ser considerado um óxido, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Tudo bem? Deu para entender? Sim. Então, vamos ver aqui, ó, nomenclatura. Deixa eu já botar porque ficou esse sombreado. Eu depois me arrependi, né, de deixar esse sombreado, mas tudo bem, vamos botar direto. Na nomenclatura dos óxidos, a gente inicia com prefixo, assim como vocês veem na gramática, né, na morfossintaxe. Tem um prefixo, onde esse prefixo é a quantidade, né, de oxigênio, vou até colocar bem aqui, ó. Quantidade de oxigênio existente, no caso, na molécula, não é isso? Que eu posso colocar aí como multiplicadores, né, mono, di, tri, tetra, para indicar, né, quantos oxigênios a gente tem naquela molécula. Então, posso dizer mono, né, já que eu coloquei ali monóxido de hidrogênio, monóxido de carbono, enfim. Estou indicando aí a quantidade que eu tenho de oxigênio nessa molécula, nesse óxido que eu defini. Né? O óxido de e o nome do elemento, né? Carbono, nitrogênio. Mas vocês notam bem que, por exemplo, eu vou tirar dali que ficou meio ruim para vocês verem, N2O5. O nome que está ali, ó, é pentóxido. Pentóxido, olha, ó, pente, ó, que eu coloquei esse pente, é o prefixo, né? Passa a ser aqui o prefixo, né? Ó, pente, que é 5, óxido, que vocês estão vendo aqui, ó, óxido de, né? Pentóxido de, veja que eu coloquei dinitrogênio, tá ali, dinitrogênio, que esse di também é um multiplicador, e nitrogênio é o grupo que está ligado. Esse di é porque se você olha, se você olhar para a molécula, vocês têm 2 nitrogênios, tá vendo? Ó? Mas alguém pode me perguntar, professor, mas se eu estiver fazendo uma prova, uma atividade, e eu colocar apenas óxido de nitrogênio, tá errado? Nesse caso, tá. Porque nós temos esse óxido de nitrogênio, que é esse daqui, ó. NO. Tá entendendo? Mas se eu colocar, então, professor, pentóxido de nitrogênio, tá errado? Não. Nesse caso, não. Essa segunda multiplicação aqui, né? Essa segunda multiplicação, ela não é tão necessária assim. Eu coloquei porque em alguns materiais, inclusive no nosso material, ele fala assim. Então, não há necessidade de você definir a nomenclatura do elemento que está ligado ao oxigênio com o seu multiplicador. Só se você quiser ser bem correto mesmo e colocar todas as quantidades. Você tem 5 oxigênios, você tem 2 nitrogênios. Aí ficou o pentóxido de dinitrogênio. E esse di é DI mesmo, tá? Tem gente que coloca D, não, é di. É DI mesmo, dinitrogênio, porque você está vendo 2 nitrogênios. Do mesmo jeito acontece ali com P2O3. Você tem o trióxido de fósforo. Mas se você colocar trióxido de fósforo, tranquilo, não tem problema. O importante é você ressaltar especificamente aí o oxigênio, que é o carro-chefe aí desse composto. O carro-chefe sempre será o oxigênio quando se trata de óxidos, né? O nome está dizendo óxidos de oxigênio. Então, se você não quiser colocar um multiplicador do elemento ligado ao oxigênio, não tem problema nenhum, tá ok? Para os metais, isso daqui, ó, esse nome que eu coloquei, são para usar metais, ó, porque o nitrogênio aqui, ó, ele é um ametal. Então, inclusive, aqui é que nós chamamos de óxidos moleculares, né? Óxidos moleculares. E quando a gente tem aí os metais, e aí você vai lembrar lá dos ácidos e bases. Lembra que a gente falou dos ácidos? Alguns nomes que há mudança do NOx, a gente coloca com o algarismo romano, aqui também pode acontecer. Veja aí, ó, NOx fixo, né, ó, que aqui está falando aqui das famílias que são fixos, né, ó, da família 1 e da família 2, né, então eles não vão mudar, então eu posso colocar o nome dele normal, óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de cálcio, então eu posso colocar normal, porque não vai mudar. Agora, se ele muda o NOx, ainda mais se for um elemento de transição, o ferro,
é o manganês, é o chumbo, vocês vão ter que colocar a numeraçãozinha, né? O NOx em algarismo romano, 2, 3, 4, do jeito que vocês estão vendo ali embaixo. Por exemplo, aqui nós temos o Na2O. Na2O, não é isso? Ó? Que é justamente, só tem um, né? Ó. Eu poderia até colocar monóxido se eu quisesse. Monóxido de sódio. Mas não há essa necessidade, não precisa ser tão enfático assim. É só colocar o óxido de nitrogênio, aliás, de sódio, perdão. Óxido de sódio. É só colocar isso. Óxido de sódio. Já no outro aqui é alumínio, então também é fixo. Né? Ó, então, ó, Al2O3. Al2O3, você vai ficar o quê? Óxido de alumínio. Então, essa galera aí que nós já conhecemos como sendo fixos no seu NOx, a família não vai mudar o NOx, é o mesmo número da família, coloca o nome normal com elemento no final. Óxido de alguém, né? Óxido de alguém, de sódio, de potássio, de alumínio, enfim, de elementos que não mudam o seu NOx. Agora, se há essa mudança, como por exemplo, vocês estão vendo aí o óxido de ferro, né? Ó. Nesse caso, como é que eu sei, professor, que é ferro 2? Talvez vocês possam estar se perguntando, como é que eu sei que é ferro 2? Porque você vai pegar o ferro tem 2 NOx, tem o mais 2 e tem o mais 3. Os participantes agora podem ver sua tela. Você não estava vendo a imagem não, gente? Eu estava. Apareceu uma Eu mensagem tava, professor. dizendo que agora vocês podem ver a tela. Não entendi. As peripécias do Zoom, né? O Zoom tem umas coisas tão estranhas que, principalmente, acabar a aula do nada, como eu estava no terceiro ano agora. Então, pronto, voltando para cá. Então, se você pega o ferro e você reage o ferro com oxigênio, veja só. Todo negativo, gente, ó, todo negativo vai formar um ânion. Então, se forma um ânion, ele é um ametal. Se é positivo, é metal. Não esquece disso. Positivo, metal. Negativo, é metal. Positivo é cátion, negativo é ânion. Então, eu vou trocar as cargas. Né? Ó, veja bem. Lembra daquela brincadeirinha que eu falei para vocês, que a soma das cargas tem que ser igual a zero? Vocês lembram disso? Então, observe aqui. Ó. Aqui em cima eu já vejo, tá vendo? Eu não vou nem precisar trocar as cargas. Nem preciso. Aqui em cima eu já estou vendo que já vai zerar. Então, ó, mais 2 com menos 2 dá zero, não dá? Então, eu não preciso trocar as cargas, eu não preciso fazer isso. Colocar um 2 aqui e um 2 aqui, eu não vou precisar fazer isso. Eu não preciso trocar, porque aqui em cima eu já faço esse processo de estabilizar a molécula. Já estou estabilizando, estou zerando ela, estou deixando ela neutra. E aí eu só coloco o FeO, que vocês estão vendo aqui. Não é isso? Ó? O óxido de ferro. Não é isso? No caso aí de ferro 2, né? Porque eu sei que o NOx do ferro quanto é? 2. Então, eu expliquei aqui para vocês a estrutura, a molécula, e o nome é esse. Óxido de ferro 2, ou o oso. Lembra do ico e do oso? Lembra? Ico e oso, ico maior NOx, oso menor NOx. Né? Então, óxido ferroso, né? Inclusive, médicos passam isso para quem está anêmico, né? Tem também um sulfato ferroso, que aí é um sal, né? Sulfato é um sal, aqui é óxido, ok? Do mesmo jeito vai acontecer aqui, ó. Se você pegar o ferro 3, que é o outro NOx do ferro, você pega aqui o ferro 3, e você junta o ferro 3 com o oxigênio, que é 2 menos, agora você não vai dizer que mais 3 com menos 2 vai dar zero, porque não vai dar, não é verdade? Não vai dar. Então, o que você tem que fazer? Agora você tem que colocar as cargas, né? Você tem que trocar as cargas tranquilamente, ó. Você faz isso. E aí você vai ter a formulazinha Fe2O3. Ah, professor, e agora zerou? Zerou. Por quê? Qual é o NOx do ferro? Não é 3 mais? É ou não é? É 3 mais. Qual é o NOx do oxigênio? É 2 menos, não é? 3 mais, 2 menos. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou multiplicar esses valores aí, ó. Eu vou pegar mais 3 com 2, tá vendo? Ó, o ferro tem 2, né? Ó, então, eu pego mais 3 vezes 2
E faço a mesma coisa aqui, ó, com 3 vezes menos 2. Quando eu multipliquei ali, vai dar quanto? Mais 6. Quando eu multiplico aqui embaixo, dá quanto? Menos 6. E agora, criança, eu tenho o quê? 0. Olha aí como zerou. Então, essas trocas de carga que nós fazemos, tanto para o ácido, base, sais e óxidos, é para mostrar que essa molécula é neutra, tá? Enquanto ao nome, esse composto formado, Fe2O3, ele é o óxido de ferro 3, ou óxido férrico, porque 3 é maior que 2. 3 é maior que 2, então o 2 seria o oso, e o ferro, por ser de transição, ele muda o seu NOx, e eu tenho que fazer a representação dos nomes, indicando aí quem tem maior ou menor NOx. Isso tudo que eu falei para vocês não é novidade. Até chegar aqui, eu sempre fiz a ressalva das nomenclaturas indicando o íquo e o oso. Não é diferente aqui com os óxidos. Não é diferente. Tudo bem, crianças? Prosseguindo, tá? Vou prosseguindo aqui. Qualquer coisa me interrompa, me chame a atenção, tudo bem? Combinado? Vamos para a classificação. Vamos classificar. Nós vimos aí a questão do conceito do que é óxido. Vimos aí as maneiras de fazer a nomenclatura. E vamos classificar esses óxidos. Os óxidos são classificados assim. Óxidos ácidos, né? Ou também chamado de anidrido, né? Que ainda não está, mas pode ser chamado de anidrido. Vou até colocar aqui. Ou anidrido. Você pode até fazer uma ressalva aí no material de vocês, se quiserem. Óxidos básicos, óxidos anfóteros. Alguém já ouviu falar dessa expressão anfótero? Não. Anfótero, por exemplo, a água, a nossa velha amiga água, ela é anfótera. O que é isso, professor? Ela pode agir como ácido ou como base. Isso é fato. Ela vai agir como ácido ou como base. Então, ela é classificada como anfótera. Ela tem essas duas características, né? Ela tem essas duas vertentes para trabalhar. Então, o composto anfótero está nesse sentido. Então, óxidos anfóteros é porque eles vão reagir com água se transformando em um ácido ou com água se transformando em uma base. Por isso que ele é anfótero. Espero que vocês tenham entendido essa questão de anfótero. Ele vai agir dos dois lados, né? Consegue agradar a gregos e troianos. Então, eu classifico como sendo anfóteros. Óxidos neutros. Esses neutros, eles vão reagir com água. Na verdade, nem reagem, né? Eles não vão reagir com água. Vou mostrar para vocês quem são os neutros. Não vai ter reação nenhuma. Não vai virar nem ácido, nem base. Não tem reação nenhuma com água. Então, eles são neutros. Os óxidos duplos, que eles vão formar 2 cátions ou 2 ânions. Nós vamos ver isso. Os peróxidos e temos os superóxidos, que são incomuns à visão de vocês. Mas nós vamos trabalhar isso daí também. Ok? Nessa classificação, ó, os óxidos básicos todos estão relacionados com o pessoal que está aqui, ó. Veja bem, fiz questão de mostrar essa tabelinha, que os óxidos básicos estão relacionados com todo mundo da família 1 e família 2, ou seja, metais alcalinos e alcalinos terrosos, né? Então, todos eles aí, todos eles vão produzir óxidos básicos. Então, vamos ver a reação. Tá aqui, né, ó. Tem um óxido básico que reage com a água e forma base. Eu tenho aqui um óxido básico que reage com ácido, vai formar um sal e água. Isso daqui nós vimos, isso daqui é uma neutralização. Inclusive, falei para vocês de neutralização total e neutralização parcial, lembram? Falei disso para vocês. Neutralização total e neutralização parcial. Inclusive, mostramos os sais ácidos e os sais básicos. Hidrogenossais ou hidroxais. Então, são coisas que não são, pelo menos vocês ouviram falar, né? Eu falei muito bem disso daí para vocês. Quando eu pego um óxido ácido e reajo com água,
aí ele vai produzir aqui ácido. Do mesmo jeito, se eu pego ele e reajo aqui com a relação de uma base, né? Que é porque era para ser base aqui, tá? Ficou esse SA, mas é base. Aqui também ocorre uma neutralização. Neutralização é sal e água. Então, nós temos aqui, né? Os óxidos ácidos são todos esses elementos, né? Ó. E todos esses elementos aqui, eles são ametais, gente. Carbono, oxigênio, flúor. Não, o flúor não, né? O flúor esquece. O flúor, ele não pode entrar. Lembra disso, o flúor não entra. Ele é mais eletronegativo. Mas os outros elementos, o silício, o germânio, o estânio, enfim, todos os outros elementos que estão aí do 13 ao 17, com exceção do flúor, com a exceção do flúor, vou até colocar bem aqui, ó. O flúor é exceção. Flúor é exceção. Não vamos colocar o flúor não, tá? Ele é exceção. Então, a exceção do flúor, aqui na família 17, ele vai produzir aqui óxidos ácidos. Então, para ser ácido, eu vou reagir com eles e água e vai produzir aí ácidos. Os óxidos duplos ou mistos, né? Nós só temos esse aqui, ó. Onde ele vai estar ligado a um metal, ó, esse Me é de metal e o óxido aqui, né, ó. Então, a representação de um óxido misto é esse. Já o neutro ou indiferente, né, ó, se vocês ouviram a palavra indiferente, eu estou falando que esse óxido é neutro. Que é isso, professor? Que eles vão reagir e não vai ter nada, não vai haver a formação de ninguém, né? E nós só temos esses três. Só esses três aqui, ó, considerados óxidos neutros. O monóxido de carbono, aquele gás tóxico que nós não aspiramos, senão não tem cheiro, vai nos matar asfixiados, é o monóxido de carbono. O outro é o monóxido de nitrogênio. E o último é o monóxido de nitrogênio, que nós conhecemos como óxido nitroso. Quem conhece o óxido nitroso? Quem já foi em algum consultório odontológico, ficou com medo lá de uma extração ou daquela brocazinha, e o médico, o odontólogo, fez uso do óxido nitroso. E daí é o gás do riso. O óxido nitroso, gente, é o gás do riso. Não é isso? É justamente esse N2O, que a pessoa fica anestesiada por alguns instantes e aspirar esse gás demais vem a óbito, tá? Então, tem que ser feito um controle. O odontólogo, quando ele for utilizar esse óxido, ele tem que saber o que está fazendo. Ele pode vir matar um paciente se ele não tiver o conhecimento básico da utilização desse tipo de gás, porque é um gás neutro. Ele não vai reagir com água de jeito nenhum. Peróxidos. Nós vamos ter um elemento aqui, ó. Tá só o espacinho do elemento. Deixa eu botar um laser aqui para vocês verem. Tá só o espacinho do elemento. O Guilherme entrou agora, a aula já está para acabar. O Zoom vai querer encerrar já a aula. Falta quantos minutos? Falta 3 minutos para o Zoom encerrar minha aula. Então, os peróxidos, nós vamos ter os elementos aqui, ó. Pode ser o hidrogênio, pode ser um grupo da família 1 ou grupo da família 2 ligado aqui, ó. Então, com o oxigênio. O superóxido, nós vamos ter a ligação direta com um desses elementos aqui, e eu tenho 4 oxigênios. Então, vamos ver isso em questão, tá? Então, vamos ver essa relação em questão. Tudo bem? Então, essa é a classificação. Vamos direto para os óxidos básicos. Os óxidos básicos eles são formados por metais. Ó. Vai ter o oxigênio ligado a um metal. Aí tem aqui, são formados por metais alcalinos ou alcalinos terrosos e reagem com água formando bases e com ácidos formando sal e água, é a neutralização. Então, nós temos aqui o óxido básico, a água formando a base. Olha o exemplo aqui, ó. Falta quantos minutos? Faltam 3, 2 agora. Deixa eu pegar uma caneta agora e vamos ver bem aqui, ó. NaO, tá vendo, ó? Que é o óxido ou monóxido de sódio mais água e vai formar a base, né? Ó, forma a base. Que base que ele vai formar? NaOH. Lembra que para ser base, a hidroxila ligada a um sódio, né? A um metal. Então, quando eu juntei esse óxido aqui com água, eu produzi quem? Produzi uma base. Mas se eu junto esse óxido com um ácido, se eu pego esse mesmo óxido aqui, ó, e junto ele com esse ácido, HCl,
como eu sei que esse óxido é capaz de produzir uma base, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou produzir esse sal, ó, e vai haver a formação de água. Então, o que aconteceu aqui foi uma neutralização. Eu neutralizei, né, uma neutralização existente, que eu peguei aqui um composto que vai reagir com água e vai formar uma base. E, consequentemente, se isso acontece, eu posso diretamente vincular esse elemento aí a uma reação de neutralização. Tá ok? Dei aqui um exemplo da calvigem. Quem já viu esse processo? Quem pega cal e vai pintar a parede, né? Se você observar, essa calvigem, que é o óxido de cálcio, quando ele reage com água, ele vai produzir essa base aqui, ó. Vocês estão vendo aí. Vai produzir o hidróxido de cálcio. Isso daqui é quente, galera. Se você pegar no recipiente onde tiver o hidróxido de cálcio, a formação, ele vai liberar calor. Essa reação é uma reação chamada exotérmica. Libera calor instantaneamente. Fica aí com calor de 30, 40, até 50 graus. Eu já vi temperaturas assim. Então, quando eu uno esse óxido, onde eu tenho um metal, tá vendo? Eu tenho um metal ligado ao oxigênio. Se tiver metal ligado ao oxigênio, ele reage com água, vai produzir base. Se esse metal ligado ao oxigênio reage com ácido, ele faz uma neutralização. A aula vai se encerrar, tá? Então, eu volto às 9h50, tá ok? Que é o tempo do intervalo do recreio. Tá bom, gente? Com essa mesma informaçãozinha aqui de óxidos básicos. Tranquilo? Tudo bem? Tá bom, professor. Sim. Até mais, a gente se encontra. Até. Vou encerrar aqui. Se vocês quiserem sair, pode sair. Tá? Dá para você assistir a TV Globinho agora.